Quando nós estamos conectados com o Espírito, né, e devemos estar todo o tempo nos vem, pelo menos para mim, assim, inspirações, reflexões, analogias. Eu estava aqui em pé, né, na porta da academia, aí eu cumprimentei uma ex-aluna minha e ela assim, fez assim, né? Aí depois ela olhou para trás e disse: olha, não estava te conhecendo. Você emagreceu. É você? Eu falei: sou eu. Aí eu fiquei pensando, realmente, né? Nós mudamos, mas nós não mudamos só interiormente, não é verdade? Quando verdadeiramente nós decidimos seguir a Cristo, permitir que a palavra dele mude os nossos pensamentos, as nossas estruturas mentais, por mais profundas que elas estejam, sabe? Ele que é capaz de entrar lá, porque para ele não tem tempo, não tem idade, não tem lugar, não tem nada que segure o Espírito Santo de Deus. E quando a gente diz, eu quero ser um discípulo de Cristo, então as pessoas podem perceber a mudança em nós. Há uma mudança. Então, as pessoas percebem a nossa mudança física, não é verdade? Eu mudei fisicamente, perdi lá 18, 19 quilos. Não porque eu fiz dieta, eu tive que fazer uma mudança alimentar, né? Porque Deus me falou. Se você não parar de se alimentar de determinadas coisas, você não vai fazer a minha obra toda não, filha. Você vai fazer um terço só do que eu tenho pra você. E eu pensei, lutando muito, tá? Não estou fazendo propaganda contra nenhum alimento, mas eu tive que fazer restrição de algumas coisas. E aí, eu levei muito tempo, lutando, tentando uma maneira de não ter que restringir, porque eu gostava muito de determinadas coisas, né? E eu tive que fazer terapia, uma terapia espiritual, foi só essa que me ajudou, para eu me libertar de determinados alimentos, com a ajuda de Deus, só com a ajuda dele mesmo, de outras pessoas também, de mãos dadas, com outras pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades que eu, e nos unimos e nos fortalecemos, e aí eu consegui. Então, o meu corpo físico. Agora, imagina o corpo espiritual, que é eterno, que é muito mais importante, precioso, valioso. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de mudança. E daí, realmente, chegaremos no ponto das pessoas olharem para nós e dizerem, nossa, é você mesmo? A gente poder dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Que maravilha, não é mesmo? Então que nós tenhamos essa condição, como disse o apóstolo Paulo, né? Não sou eu mais quem vive, Cristo que vive em mim. Leva tempo, isso não é no estalar de dedos. O nosso crescimento espiritual, ele é processual. Quanto tempo nós levamos para pensar, para agir, para ser como nós somos? Muitos anos. Essa reforma pode ser feita num olhar de Jesus? Pode. E para algumas pessoas pode acontecer assim? Sim, pode, já presenciei. Mas para mim não foi, não tem sido. Tem sido um processo. E para a maioria das pessoas, creio eu, que realmente seja um processo contínuo de mudança, de reformulação, de renovação de mente. Depende da minha prontificação. Eu vou me prontificar, eu vou estar pronta para dizer, Deus, retira isso, retira aquilo. Mas aí tem um caminho anterior a esse. Primeiro eu tenho que admitir, eu preciso sair da negação, que alguns comportamentos estão me prejudicando, porque o Espírito Santo, a nossa essência divina, é incomodada. Fica o vazio, fica a dor. Por mais que nós tenhamos tudo exteriormente falando, materialmente falando, nada preenche o lugar de Deus. Porque nós viemos dele, a nossa natureza é dele. Então há algo dentro de nós gritando. E graças a Deus que esse grito não cessa, até que nós realmente, nos rendamos. Então, depende do que realmente está nos incomodando. Quando eu me alimentava de maneira errada, né, eu cheguei no ponto de dor, de parar no pronto-socorro, porque eu tinha alergia a determinadas coisas que realmente me inflamavam, me faziam mal. Mas eu demorei muito a me render. Nossa, eu achava que eu não ia conseguir nunca resistir a uma mesa de determinados alimentos numa festa. E hoje eu consigo, graças a Deus. Mas eu tenho que estar sempre vigiando. Eu tenho que estar sempre de mãos dadas com os meus iguais para ser ajudada, participando. É como a igreja, o corpo espiritual.
estar ali, conectada, congregando, recebendo forças, porque nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Principalmente espiritualmente, é perigoso andarmos sozinhos em caminhos espirituais, porque nós temos a tendência, a nossa mente da autossabotagem, aqueles discursos que nós fazemos. Olha, nós somos capazes de pegar a palavra de Deus, a palavra ali, e darmos um jeitinho de colocá-la do jeito que a gente acredite. Não é assim, para mantermos algum prazer, alguma coisa. É a capacidade do ser humano. Deus nos fez extremamente inteligentes. Só que nós precisamos ser extremamente sábios. Não tenho tanta certeza do que eu estou falando não, mas bem sábios. Sabe, pedir a Ele na medida certa, para que possamos, nesse tempo que nós estamos vivendo, termos o discernimento necessário para termos vidas saudáveis, para sermos pessoas as quais as pessoas possam olhar para nós e dizerem, né? Nossa, estava te conhecendo, né? Seu olhar mudou, a paz no teu olhar, a paz nas tuas palavras, algo diferente de você, o que você fez? E a gente poder verdadeiramente dizer, não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quem nos transformará? A palavra de Deus. Sabe? Mergulhar na palavra, ler a palavra, pedir o Espírito Santo que nos ajude a interpretar da maneira dele. Sabe? Deus nós vemos hoje práticas, né? Que estão assim, só nos motivando. Mas aí na hora que o bicho pega, né? Na hora que a dor vem, aquelas motivações, você é linda, você é maravilhosa, você é mais que vencedora, tudo que a Bíblia fala. Mas nós temos que ter muito cuidado. Sabe, o que é ser mais do que vencedor? É vencer materialmente, comprar isso, comprar aquilo? Ou é vencer espiritualmente, diante dos desafios, das tristezas, das separações, das perdas, das frustrações? É a gente continuar de pé acreditando, tendo esperança, crendo em Deus, glorificando, agradecendo, mesmo que a gente chore, mas a gente continua na caminhada, a gente continua recebendo o sustento da fé, a gente não desiste de orar, de acreditar que Deus está no controle das nossas vidas. Então, amados, a palavra de Deus não pode se tornar algo puramente motivacional. Até tirei aqui, sabe, das minhas hashtags motivacional. Eu parei para pensar, eu falei, peraí, motivacional? O meu motivo maior, a razão maior, o motivo, né, principal de eu servir a Deus vai muito mais além, sabe? Tem dias que, né, diante de determinadas dores, que a gente quer realmente, desistir. Mas a gente prossegue, a gente continua. Por quê? Porque um coração que realmente ele se converte ao Senhor, mesmo que ele chore, mesmo como quando João estava lá no deserto para ser decapitado, ele chegou a perguntar, é ele mesmo, é Jesus mesmo, ou vai vir outro? Sabe por quê? Ele estava tomado de dor, de desespero, mediante, né, cortar a cabeça dele. Mas mesmo assim, o que Cristo respondeu para ele? Ai daquele se escandalizar por causa de mim. E João tinha razões suficientes, ele entregou a vida, ele nasceu, ele cresceu para servir a Cristo. Mas ainda assim, ele continuou, ele perseverou, sabe? Ele não desistiu em momento algum de servir, de acreditar, né? Que apesar da dúvida dele, ele não parou, ele continuou. É porque a nossa alma tem a tendência de querer nos trair. A dor emocional é real. E a dor emocional tem a tendência de distorcer o nosso intelecto, de distorcer, de confundir, sabe? Porque também nesse meio tempo o inimigo tenta tirar vantagem. Por isso que às vezes as pessoas falam, depressão do diabo. É porque a pessoa deprimida está muito fragilizada. E nessa fragilidade dela, ela fica como se estivesse despida. Quem está despida pode ser mordida por algum bicho, pode ser atingida por alguma coisa. Então, é como estar despido espiritualmente. Por isso precisamos da palavra, por isso precisamos estar ali em constante trabalho com a palavra. É o que eu desejo para você, que eu desejo para mim, que mediante os embates, mediante as dificuldades, nós permaneçamos firmes. Sabe, temos pessoas, amigos, irmãos, porque as brasas unidas, elas não se apagam, sabe?
né? Um nó de duas pontas, ele não se desfaz, né? Tão facilmente. Então nós precisamos uns dos outros. Só Jesus, os discípulos dormiram e ele continuou. Os anjos estavam ali. E também quando todos nos abandonarem, ele estará do nosso lado. Os anjos estarão do nosso lado. Então, não descreia. Continuemos firmes para que olhemos para nós e digam: é você mesmo? Nossa, você está tão diferente. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. E se você nesse momento está pensando, está abalado emocionalmente, está doendo, procure ajuda, não fique sozinho. Não desista. Isso também vai passar. Porque nós temos a garantia em Cristo Jesus que tudo passa. Sabe, a única coisa que não passa é o amor de Deus. Lá em 1 Coríntios 13 ele fala, né? A fé vai passar, a esperança vai passar, mas o amor nunca passará. E Deus é amor. Ele está sempre se manifestando para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar o melhor. Então, mesmo que a sua fé também falhe, ele fala: ei, tá sem fé? Me pede fé que eu vou te dar. O fazer e o agir são meus. Então, amados, vamos orar. Ô, Paizinho, esse que me ouve, que você conhece bem de perto a realidade, Deus. Você conhece a todos, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus que tenha um encontro real, um encontro profundo, uma nova posição. Se está numa igreja que não está legal, se for necessário procurar outro, procure, Deus. Mas que talvez também nessa igreja que está aí, ele seja o raio, ele seja aquela pessoa que vai trazer também a mudança, que vai ajudar, Deus. Porque vivemos tempos muito trabalhosos. E muitas vezes não adianta ficar pulando de igreja em igreja. Só em situações radicais, o Senhor sabe. Então ajuda, Deus, essa é a minha oração. Se tem alguém que desistiu de Ti, Deus, dê esperança, Deus. Dê um recomeço, porque o Senhor é um Deus de recomeço, Senhor Deus. Ah, Pai, a oração, aquilo que a oração não puder fazer por nós, nada mais poderá fazer. Por isso nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Você que está me ouvindo, passou uma borboleta linda aqui. Você compartilhe esse vídeo com pessoas que podem, essa palavra pode salvar vidas, pode trazer esperança. E isso cabe a nós, semeadores da palavra. Se não é inscrito no canal, vai ser um prazer ter você aqui, porque também mais inscritos, mais possibilidades do vídeo andar, da palavra andar. Então eu conto com você. E a intercessão também aí, para quem pede as orações, sabe? Mesmo que não peça, ore todos os dias pelo canal, pelas pessoas que estão aí, sabe? É a igreja virtual. Não é a igreja física, que nós precisamos estar numa igreja física. Mas é uma igreja que conduz as pessoas. E já eu estou na igreja física, né? Deus me deu um intervalo necessário na minha vida para eu não estar na igreja física atuando como pastora, mas já Deus já me disse: vai, já está chegando o dia de retornar, filha. E eis-me aqui. Amém? Um beijo no seu coração. Muito obrigada por estar aí do outro lado orando, nos ajudando. Em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias a Deus, que é lindo, maravilhoso. E te ama e me ama. E ama toda a criação, nunca nos abandona.